e deu clássico, deu Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil, deu Galo e Cruzeiro. E a partir de agora, tudo que rolou no sorteio que terminou ainda há pouco da Copa do Brasil. Itatiaia Futebol, Copa do Brasil. Olê, olá, vamos lá que dá. Vamos lá, galera, bola pro ponta, tocando pra fera. Itatiaia pintando no gramado, a flor do futebol, rádio televisado. É a Copa do Brasil, Itatiaia, esporte e emoção total. Super equipe internacional, você vai ouvir ao vivo cada lance da partida. Itatiaia dá um close na jogada colorida. Itatiaia, a rádio de Minas, você ligado a mil. Itatiaia, Itatiaia, o seu canal da Copa do Brasil. E que jogada, Itatiaia. A CBF realizou hoje o sorteio da fase quartas de final da Copa do Brasil. Põe na tela os confrontos desta fase quartas de final da Copa do Brasil. De cara, gente, primeira bolinha que saiu, Cruzeiro, depois o Atlético, e aí teremos ainda Atlético Paranaense e Corinthians, Vasco e Botafogo, Bahia e Fluminense. Lembrando que o primeiro jogo na Arena MRV, no caso de Atlético e Cruzeiro, o primeiro jogo em Curitiba, no caso de Atlético Paranaense e Corinthians, o primeiro jogo em São Januário, muito provavelmente para Vasco e Botafogo, falo provavelmente, o Vasco pode jogar também, se quiser, no Maracanã. E ainda o Bahia contra o Fluminense, Bahia e Fluminense, primeiro jogo em Salvador. Portanto, o confronto decidido, definido, Atlético e Cruzeiro. Quem passar de Galo e Cruzeiro vai pegar o vencedor de Atlético Paranaense e Corinthians. Aliás, os dois perderam ontem, né? Corinthians perdeu pro Juventude, já falamos da Série A do Brasileiro. O Furacão foi goleado na Série B do Brasil. Então, meus amigos, quem passar de Galo e Cruzeiro tá na final. Quero nem saber. Porque o Corinthians e o Atlético Paranaense não aguentam, nem o Galo, nem o Cruzeiro. Então quem passar tem uma grande chance de já estar na final, na decisão da Copa do Brasil. Eu quero comentaristas da Itatiaia, já, o Wellington Campos em ao vivo lá no Rio de Janeiro com representantes, diretoria do Galo e do Cruzeiro, avaliando esses confrontos. Palavras exclusivas aqui no Rádio Esportes, na cobertura do nosso correspondente, o Wellington Campos. Mas primeiro, vamos debater, analisar, tem vantagem, não tem vantagem, tem favorito, não tem favorito. Quem leva melhor no clássico entre Atlético e Cruzeiro? Repito, a decisão, o jogo da volta, o jogo decisivo no Mineirão, com o mando do Cruzeiro. 11h46. Alexandre Simões, inclusive é o tema da pergunta hoje, será o terceiro encontro entre Cruzeiro e Atlético na história da Copa do Brasil. Eu quero saber os outros anos em que as equipes se enfrentaram. E no YouTube tá rolando a enquete, quem é o favorito, você vota e a gente registra já. Eu já imaginava, algo me dizia que teríamos um Cruzeiro e Atlético. Agora, tá rolando também uma teoria da conspiração, que a CBF tirou o Atlético e Cruzeiro do caminho para eles se enfrentarem, para não chegarem mais adiante os dois mineiros, o que eu não acredito, mas na rede social isso acaba sendo fomentado. Alexandre Simões, bom dia! Estão aí os confrontos da quartas de final, fase quartas de final da Copa do Brasil, e logo um Atlético e Cruzeiro, Simões. Ô, Thiago, um Atlético e Cruzeiro muito especial, sabe por quê? Será o 20º duelo de mata-mata entre eles neste século. Pegando de 2001 pra cá, será o 20º duelo de mata-mata entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético neste século. A vantagem é do Cruzeiro de 12-7, mas nos 10 últimos confrontos, a vantagem é atleticana de 6-4. Tá? Então, quer dizer, um momento muito especial dos dois times. Eu acho que a Copa do Brasil talvez seja a prioridade dos dois, é o título mais possível para ambos, inclusive porque eles integram a lista dos favoritos, e é o principal confronto, porque eu não tenho dúvida de que Atlético e Cruzeiro hoje é muito, mas muito mais clássico do que Vasco e Botafogo. Você tem alguma dúvida disso, Thiago? Não tenho, não.
Nenhuma dúvida, né? Aliás, o equilíbrio muito maior do que Vasco e Botafogo. Sim. O Vasco passar hoje pelo Botafogo seria uma zebra do tamanho do Brasil. Eu vejo 2 confrontos sem favoritos. Além do nosso clássico, o Bahia e Fluminense. Eu acho que o Botafogo é favorito contra o Vasco e o Corinthians é favorito contra o Atlético do Paraná, apesar de toda a situação que o Corinthians vive, eu acho que não dá pra comparar os 2 times. Agora, Atlético e Cruzeiro, que é o maior confronto das quartas de final, e Bahia e Fluminense, que não tá no mesmo nível do nosso clássico, eu acho que são confrontos aí em que tudo leva a crer que vai reinar o equilíbrio. Um clássico, Thiago, eu acho que a gente nunca... A gente já teve um clássico que durou um mês? Hoje é que dia? 12 de agosto. A final da Copa do Brasil durou, né? É, porque hoje é dia 12 de agosto, né? Os jogos no Só final vai do acabar mês, dia 11 de setembro, cara. Final do mês, 27 de agosto, né? Na semana de 27 de agosto e depois a volta 11 de setembro. Então, quer dizer, esse clássico vai durar um mês, Thiago. Treinador que não ia poupar jogador já vai começar a poupar. Quem ia projetar, né? Muda, é outro aspecto. Isso. E tem uma questão... Atlético Corinthians, jogo duro, difícil. Atlético e Vasco, difícil. Mas um Atlético Cruzeiro, existe a questão... Tá na moda, anímica do futebol. Que é a pressão, que movimenta a cidade. Os jogadores, né? O Hulk, quando chegar na padaria, os caras não vão falar, Hulk, tem que ganhar do Godoy Cruz. Ô, Hulk, é o Cruzeiro, hein, Hulk? É o Cruzeiro. A mesma coisa, a hora que o Caio Jorge chega no açougue. Será que o Caio Jorge vai no açougue? Mas no posto ele para, né? Parar no posto tá bom. No posto de gasolina, o Caio Jorge, ó. É o clássico, hein, Caio Jorge? Tem que ganhar, Caio Jorge. É um mês arrastando essa onda. Exato. E tem um aspecto, tá, Thiago? O primeiro clássico é dia 27. O Atlético vai viver uma maratona, porque tá na Sul-Americana. O Cruzeiro não está. Então vai ter 2 semanas cheias antes de fazer esse confronto de ida contra o Atlético. E o jogo anterior ao clássico. Sábado, 23 de agosto. Cruzeiro Internacional, 6h30 da noite no Mineirão. Domingo, 24 de agosto. São Paulo e Atlético, 8h30 da noite no Morumbis. Não sei se a CBF vai mexer na tabela aí por causa da Copa do Brasil, mas de toda forma, o jogo antes do primeiro clássico é Cruzeiro e Inter no Mineirão, num sábado, dia 23, 6h30 da noite. São Paulo e Atlético num domingo, 8h30 da noite no Morumbis. Esse jogo precisa ser no domingo, porque o Galo na quinta vai jogar lá na Argentina contra o Godoy Cruz a volta da Copa Sul-Americana. Então a gente terá o clássico no mínimo na quarta-feira à noite, podendo ser que ele aconteça na quinta, aí seria dia 28 de agosto, a partida de ida na Arena MRV. Ô, Nath Fiuza, lembrando que vai começar já o sorteio da Copa do Brasil Feminina. Temos o Atlético e o América como representantes do nosso estado nessa Copa do Brasil Feminina. A gente registra também já. Ô, Nath, 2 classificados nessa fase. E eu disse até aqui na manchete, acho, pra mim, quem passar de Cruzeiro e Atlético tem uma grande chance de estar na final. O Corinthians vive um momento terrível. O time do Atlético Paranaense ontem tomou de 4-2 do Criciúma, fez 2-0, tomou a virada. Um time, eu vi contra o América aqui outro dia, fraco, muito limitado. Com todo respeito à história, a camisa do Atlético Paranaense, me parece o único intruso nessa história, porque a gente imaginava que o São Paulo passaria. Pra quem não acompanhou, Atlético do Paraná eliminou o São Paulo com o Rafael, o goleiro, sendo expulso com 3 minutos de jogo, e ali mudou completamente a história. Furacão passou nos pênaltis, deixando o São Paulo pra trás. Não, só uma questão que o Michel tá corrigindo aqui, o clássico, se a CBF não mudar a tabela, vai ter que ser na quarta-feira mesmo, tá? Porque dia 30 tem Cruzeiro e São Paulo, sábado, no Mineirão, 9 da noite. Então fique mais atento aí, por favor. Dia 30 tem Cruzeiro e São Paulo, sábado, 9 da noite, no Mineirão. Então o clássico terá que ser na quarta-feira, realmente dia 27, que é a data base do jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. Ô, Nath, retomando então o raciocínio, o Atlético do Paraná, pra mim, me parece o único intruso aí, afinal de contas, também o único da Série B, e vive, né, uma situação muito delicada na competição. Acho que Atlético e Cruzeiro, quem passar, tem uma grande chance de estar na final também, com todo respeito ao Corinthians, né? A camisa tem um bom elenco, mas tá numa draga. Ontem perdeu pro Juventude. Ô, Nath, sei não, hein? Quem avançar pra mim, põe um pezinho na final da Copa do Brasil, Nath. Boa tarde, viu, Thiago? Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, quente desta terça-feira, com esse sorteio da Copa do Brasil. Um abraço também ao Alexandre Simões. Eu concordo com você, eu acho que o clássico mais complicado dos clássicos dessa fase de quartas de final é o Clássico Mineiro. Acho que o peso, a rivalidade, o momento das duas equipes, capacidade
técnica dos dois times. Não se compara ao que nós teremos em Botafogo e Vasco, porque a disparidade lá é muito maior do que a disparidade por aqui, né? O Botafogo vive um momento melhor, tem um investimento muito maior, tem muito mais jogadores qualificados para decidirem esse confronto. Basta ver que o Vasco está aí brigando também em zona de rebaixamento. É um cenário muito diferente do que nós temos aqui com o nosso clássico mineiro. Então acho que o nosso clássico é o confronto mais pesado, de maior rivalidade, de maior equilíbrio dessa fase de quartas de final. Para mim não há favorito, não só pelo que as equipes fazem neste momento no futebol brasileiro, no cenário continental aí também com o Atlético, mas pelo próprio histórico na competição, né? Tanto que se enfrentaram 2 vezes, cada um tem aí um momento de felicidade, agora é um tirateima. Isso mostra que vamos ter duelos muito truncados, para mim definidos nos detalhes. Se forem aí para os pênaltis, eu acho que os dois times estão muito bem servidos de goleiros, foram protagonistas na fase oitavas de final. E aí passando, né, quem avançar, vejo sim com possibilidades, tanto quanto o Corinthians, tanto quanto o Atlético Paranaense. E dependendo de quem passar, pode até ser uma reedição de uma final, né? Porque o Cruzeiro já jogou com o Corinthians uma decisão, o Galo com o Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense tem poucas possibilidades de passar pelo Corinthians se o Corinthians jogar o que jogou contra o Palmeiras, porque o Corinthians da Copa do Brasil tem sido diferente do Corinthians do Brasileirão, assim como se o Corinthians jogar como o Palmeiras, contra o Palmeiras, né, daquela forma, contra um dos dois times daqui, tende a ser um duelo mais complicado, mas ainda nos vejo como favoritos pensando as semifinais. Mas nessas quartas é jogo duro e acho que a questão do desgaste físico aí do Atlético tá envolvido também em duelos eliminatórios de Sul-Americana. Acho que tudo isso vai acabar influenciando, viu, Thiago?